Eita glória, quando o Senhor quer falar, não adianta correr não. Eu sou uma serva do Senhor, uma adoradora. E no momento que o Senhor me chamou para pregar a palavra, para falar, ser, como Ele disse, pescadores de almas, de homens, eu tenho que servir o Senhor. Eu confesso que tem coisas que não dá vontade de falar, não. Tem horas que eu falar assim, não, eu já bati de frente com Deus uma vez. Eu falei, não vou falar, não. E acabei não falando. Deus me mandou eu falar para uma pessoa um sonho que Ele me mostrou, uma revelação. E eu falei com Deus. Eu olhava para a pessoa pela janela, eu via a pessoa na minha frente lá, do outro lado da rua, e Deus falava, fale com ele. E eu não falava. Eu falava, não vou falar não. Eu, hein, Senhor? Não vou não. Porque a pessoa já tinha me maltratado quando eu fui dar a revelação a ela, na hora. Ela não gostou não, me tratou mal. E aí eu acabei não dando a revelação que o Senhor mandou para uma pessoa. Tempo depois, eu descobri que a pessoa tinha falecido. Eu confesso que até hoje eu me arrependo de não ter obedecido ao Senhor. Quando Deus manda, a gente tem que obedecer, sim. E eu aprendi que quando Deus manda, a gente tem que ser obediente. Gostando ou não, querendo ou não, a gente está aqui para obedecer. Eu já gravei alguns vídeos e o Senhor só está hoje colocando a palavra sobre esse assunto. E vamos lá, né? Seja feita a vontade de Deus. Essa palavra agora está em Deuteronômio 13, que fala o castigo dos falsos profetas e dos idólatras. Nos tempos de hoje, está surgindo muitos falsos profetas. Isso já é escrito na Bíblia, há muito tempo atrás, que no fim dos tempos surgiriam falsos profetas. Profetas que se intitulam, né? Eles que se intitulam profetas de Deus, fazem muitas promessas. Promessas, na verdade, falam o que as pessoas querem ouvir, não o que as pessoas precisam ouvir e o que vem de Deus. Nem todos são profetas de Deus. Deus escolhe a dedo os profetas dele. Para ser um profeta de Deus tem que ser merecedor. Tem que ter intimidade com Deus, tem que ter muita fé, tem que acreditar, tem que andar nos ensinamentos, obedecendo os ensinamentos de Deus. Tem que ser temente mesmo, leal e fiel a Deus. Não é qualquer um que Deus chama para ser profeta. Tem vários dons. E o dom da profecia, Deus usa a pessoa para falar com outra, mandar alguma mensagem para outra. Deus mostra em sonho, em revelação, ou Deus fala em visão e manda falar. Dando livramento muitas vezes. Curando. Deus usa a pessoa de várias formas, segundo a vontade dele. Mas aqui nessa palavra aqui, Deuteronômio 13, Deus está falando dos falsos profetas ou sonhador de sonhos de levantar no meio de ti, de te der um sinal ou prodígio.
e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes, sirvamos-los. Deus está falando aqui. Quando você procura um profeta, você quer saber algo. Você quer saber algo da sua vida. Às vezes, você quer ouvir a solução para um problema que você está enfrentando. Você quer ouvir algo bom. Você não quer ouvir a verdade. Você quer ouvir o que você quer ouvir, o que vai te agradar, que vai agradar os teus ouvidos. Aí você procura um profeta. Existem vários profetas aí que falam o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Porque quando vem de Deus mesmo, Deus não vai ficar agradando, falando, mandando mensagens, visões só para te agradar. Ele vai falar o que você precisa, ele vai te dar um livramento, ele vai te curar, ele vai fazer algo para o seu bem. E muitas vezes aquilo que você quer ouvir que aconteça não é o seu bem, não é para o seu bem, porque Deus sabe todas as coisas. E muitas vezes um profeta que você acha que é um profeta, que você acredita, te convida a conhecer outros deuses. Tem gente que fala, só existe um Deus. Existe um Deus sim, que é o Deus vivo. Esse que é o verdadeiro Deus. Que é o Deus que criou os céus e a terra, o universo, tudo que nela existe. Mas existe sim outros deuses. E o Senhor está dizendo que quando você procura um profeta, esse profeta vai te convidar a ir adorar outros deuses. Conhecer e adorar outros deuses. Aqui está no 13, versos 2. Vamos após outros deuses que não conhecestes e servi-los. Falando para servir outros deuses. Não ouvirás as palavras daqueles profetas ou um sonhador de sonhos, enquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O Senhor está dizendo para você não ir. Se te convidarem para ir, para adorar, para conhecer, para adorar e servir outros deuses, não vá. Porque não são o verdadeiro Deus. Eles não são deuses de verdade. Só existe um Deus, que é esse que é o Deus que vive lá nos céus. Deus que criou os céus e a terra, o universo e tudo que nele existe. O Deus vivo. Esse que cuida de você. Esse que te ama, que te protege, te guarda, te dá o livramento, te cura, te salva, ressuscita, liberta. Esse é o Deus. O verdadeiro Deus. Não existe essa história. Todos os caminhos levam a Deus. Não existe essa história que todas as religiões levam a Deus. Só existe um Deus. E esse Deus habita nos céus e habita no seu coração. Esse é o verdadeiro. O seu coração, o seu corpo é o templo de Deus. O templo de Deus habita dentro de você. Não vá adorar outros deuses. Se receber o convite, não vá. Adore ao Deus verdadeiro, que é o Deus vivo. Não vá acreditar em falsos profetas. Não acredite em falsos profetas. Existirão, já está existindo, chegamos na época de falsos profetas. Porque Deus tem profetas, mas o profeta de Deus é aquele que vai falar o que realmente você precisa ouvir. Não falar coisas para agradar o seu ego, engrandecer o seu ego. Amém? Fiquem em paz e fiquem com Deus.